Tá Então, bom. então, bora lá para o template do mini artigo em Word. Vocês estão vendo aí, né? Sim, Fechou. sim, Então, sim. não tem Sim. segredo. Não tem segredo. Olha o que acontece aqui com o mini artigo. Uma página, duas páginas, certo? Então, o que acontece? Tem o título do trabalho de vocês, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos título e subtítulo. O título vai inteiro em letras maiúsculas, ou então em caixa alta, que a gente fala, tá? E o subtítulo vai em letras minúsculas, tá bom? Aí a gente dá o espacinho aqui de duas linhas e coloca o nome do aluno. No caso de vocês, nome dos alunos, se vocês fizerem em grupo. Mesmo esquema, nome completo dos alunos, tá bom? Sem abreviações, tá? Então, o nominho completo do aluno aí. Aí, nós temos o resumo. Geralmente, o resumo, pessoal, é o último item que a gente faz no trabalho. Por quê? Porque é o resumo que vai aparecer, né? Que vai ser elaborado depois que nós fizemos o trabalho todo. Que o resumo nada mais é que o resumo do trabalho. Então, para fazer um resumo do trabalho, esse trabalho tem que estar pronto, tá? Mas só para vocês entenderem como é que é o esquema do resumo, tá? Então, olha só. Lógico que não é um tema que vocês dominam, porque não é da área de vocês, mas em azul está escrito aquilo que é relacionado ao tema, tá bom? Então, assim, como é que a gente começa a falar sobre o tema, tá bom? Então, tá tudo aí. Depois, com calma, vocês deem uma olhada nesse material, tá? Então, tem aqui, ó, o titulinho do resumo, pula uma linha, escreve o resumo. Vamos ver aqui, ó, mais ou menos. Não, aqui mesmo. Não, revisão. Cadê, ó? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui, mais um. Eita, é que aparece o negócio do Zoom aqui para mim. Ó, deixa eu ver quanto que. Ai, onde tá aqui, pessoal? Revisão, parari, parari, parará. Depois eu também mostro como é que eu faço para corrigir aqui. Cadê o negócio de contar palavras? Me perdi aqui. Design, layout. No resumo, por que eu estou falando isso? Porque no resumo, geralmente, nós temos um número de palavras a ser colocado no resumo. Tá bom? Aqui, contagem de palavras, achei, ó, revisão, sabia que estava aqui. Então, olha só, esse resumo aqui especificamente tem 80 palavras, tá? Num artigo científico, sem ser mini artigo, a gente usa mais ou menos de 150 a 180 palavras, tá? Então, nós não podemos também colocar um resumo muito grande, porque nós temos que colocar outros tópicos do artigo. Então, tudo isso eu vou ajudar vocês depois para ver se tudo que está no resumo está consistente e é suficiente para o conteúdo do trabalho de vocês, tá? Aí pula duas linhas, palavras-chave são aqueles descritores que a gente usa para procurar pesquisar sobre o tema. A orientação acadêmica científica é que as palavras-chave não estejam no título, tá bom? Então, observem aí que, ao invés de colocar infantil, colocou infância. Literatura, incentivo à leitura. Então, tudo que é relacionado aqui a este tema específico, tá?
Como que nós vamos saber quais são as palavras-chave mais adequadas para o nosso trabalho? Depois que a gente começar a fazer ele, tá? O título, até o fim do semestre, até vocês entregarem finalmente aí o artigo, ele pode ser provisório, pode ser que a gente arranje outros títulos mais legais para vocês colocarem aí no trabalho de vocês, tá? Então, tudo isso, os professores do tema vão estar ajudando e eu também vou estar ajudando vocês, tá? O primeiro tópico é a introdução, ou seja, o nome já fala, introduz o trabalho, introduz o conteúdo que vai ser falado no trabalho, tá? Particularmente nessa introdução, nós temos, inclusive, uma paráfrase, a partir da próxima aula, nós vamos entender o que é o que nas citações, né? Então, quando a gente vai escrever um artigo científico, a gente pode fazer vários tipos de citação. Então, essa primeira citação aqui é uma citação indireta, ou seja, é uma paráfrase. É quando eu leio materiais referentes ao tema que eu estou estudando, interpreto essas ideias e escrevo com as minhas palavras o que o autor quer dizer, tá? Sempre, sempre colocando o autor no qual eu me baseei, tá bom? Mas a gente vai entender direitinho como é que é isso depois. O mais importante agora é vocês decidirem tema, ver professor e ver material que vocês vão utilizar, tá bom? Aí, aqui especificamente, tanto é que tá no 12 aqui, eu acabei de perceber que tá no 12, ó, aqui é tamanho 10, tá, pessoal? Olha só. Aqui configura uma citação direta, ou seja, é quando eu copio e colo no meu trabalho algo que um autor falou exatamente do jeito que ele escreveu no trabalho dele, tá? Pessoal que já fez projeto integrador das outras vezes já está mais familiarizado com isso, tá? Mesma coisa. Independente de uma citação ser direta ou não, nós precisamos referenciá-la corretamente. Não referenciando corretamente essas citações, esses autores, esses materiais, nós podemos configurar um trabalho como plágio. O que é o plágio? É a cópia na íntegra de outro trabalho, tá bom? Isso é crime. Isso é crime. Copiar algo no seu trabalho, sendo que não é produção sua, sem você referenciar corretamente, é plágio. Então, é por isso que as normas vêm de encontro com essa questão. No nosso caso, as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Que tem todas essas orientações relacionadas a como referenciar corretamente, a como citar corretamente esses autores, quais tipos de citação eu consigo colocar, eu posso colocar, e é correto eu colocar no meu trabalho científico, tá bom? Então, estou mostrando, assim, mais a estrutura, tá? Que nós vamos entrar em detalhe nas próximas aulas em relação a esse tipo de conteúdo. Então, tem exatamente como é que coloca os autores, aqui, ó, vou grifar em verdinho aqui, só para vocês verem. Como é que coloca os autores dentro dos parênteses, quando é final do parágrafo, quando coloca no meio do parágrafo, tá? Quando tem mais de um autor e assim por diante. Todos esses materiais aí serão disponibilizados nas próximas aulas, tá? É mais a estrutura para vocês entenderem como que são essas normas aí, o que tem que ter no trabalho. Então, observem que aqui, em relação a este conteúdo particular, que é literatura infantil, não é conteúdo de vocês, a autora escreveu um parágrafo introdutório com uma citação direta e depois fechou esse tópico com mais 2 citações. Engasguei. Desculpa, pessoal. E depois ela já parte para o segundo tópico.
que é nesse segundo tópico que ela vai realmente falar sobre o tema escolhido. Nesse caso, qual que é o tema desse artigo? Literatura infantil e desenvolvimento da criança. É aqui um tópico um pouquinho maior que vocês vão desenvolver o tema que vocês escolheram. O pessoal que vai fazer o contrato é aqui que nós vamos colocar a parte mais grossa aí do trabalho, é nesse segundo tópico, tá bom? Logicamente que nós vamos editar bonitinho para aparecer um contrato, tá bom? Mas é nesse esquema aqui, eu só vou juntar as duas páginas para ficar mais fácil para ver. Então, olha só como é que é esse segundo tópico, tá? Então, sempre que a gente colocar título, colocar parágrafo, então observem que aqui, ó, nós temos espaçamento entre linhas simples, até para caber mais conteúdo nesse arquivo. Mas para não ficar aquele blocão só e ficar feio, né? Visivelmente, ficar uma visão mais poluída, a gente vai separar esses parágrafos com uma linha, tá? É só chegar e dar um enter que dá uma linha, tá bom? Vou voltar aqui para ficar aí direitinho. Mais uma vez aqui, a autora desse mini artigo, ela colocou uma citação direta, que é tamanho 10, isso eu não me atentei. Olha só a diferença, né? Ainda cabe mais coisa. E aí é lógico que sempre que a gente finaliza um tópico, a gente faz pelo menos um parágrafo, nem se for uma linha, para poder finalizar esse tópico relacionando o conteúdo que foi trabalhado até então, tá? Esse tópico, que é o tópico do desenvolvimento propriamente dito do conteúdo, é o tópico que irá ficar mais extenso, tá bom? Depois disso, o terceiro tópico são as considerações finais, que é onde a gente faz um resumo do que a gente falou até então na introdução e no desenvolvimento do conteúdo, tá? Então, geralmente esse tópico, ele é mais pessoal. Então, vocês, como autores, poderão dar a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês nesse tópico, com relação ao conteúdo que vocês estão trabalhando, que vocês trabalharam até então, tá bom? Calma que eu vou explicar direitinho como é que a gente faz isso nas próximas aulas, tá? Referências, como eu disse lá nos slides, obrigatoriamente 5 referências. Menos não pode, mais pode. Então, 5 no mínimo. Pode 6? Pode. Pode 7? Pode. Pode 8? Pode. É lógico que não é necessário tanta referência, porque é um trabalho mais enxuto. Eis o nome mini artigo, tá? O que nós vamos dar prioridade? Nós vamos dar prioridade para os documentos que existem no contexto profissional de vocês. Artigos, livros, um bom livro, um livro clássico relacionado ao conteúdo que vocês vão trabalhar, é pegada certa aí na elaboração do mini artigo, tá? Artigos científicos também é legal, algum documento, site de empresa, tudo que vocês forem citar aí no mini artigo vão estar no tópico referências. Antigamente, referências, o tópico referências chamava referências bibliográficas. Por que não chama mais referências bibliográficas? Porque nós não utilizamos só a bibliografia física e de livro para isso. A gente usa artigo, a gente usa documento, a gente usa site e assim por diante. Por isso ficou só referências, tá bom? Então, essa é a estrutura que vocês vão utilizar para o artigo.
que vocês vão fazer? Vocês vão salvar, baixar esse arquivo lá da plataforma para o computador de vocês. E quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, vocês trocam aí o nome, né? O nome do arquivo e bora lá. Sei lá, como é que era? Marcelo, como é que era? Contrato o quê? Contrato... que era do tema lá? Contrato... Me ajuda aí, o pessoal de algum tema aí. O Marcelo não está me escutando, eu acho. Não, Contrato não era social. Contrato social, aí sei lá, sei lá, vou dar uma sugestão aqui, mas tô viajando na maionese, não sei nem se é isso, né? Os requisitos necessários para, sei lá, sua execução. Então, olha só, isso ficou um título, vamos supor que seja aí do Marcelo e do grupo dele. Então, é aqui nesse arquivo que vocês vão trabalhar em cima disso. É aquilo, é apagar o que está aí para escrever o de vocês. Entendido, pessoal? Por que que é o template? Por que que é o modelo? Certo? Ok. Beleza. Agora a gente volta lá para os nossos slides. Todo mundo vendo os slides? Sim. Sim. Beleza. Fez bonitinho o artigo, foi mini artigo, todo mundo corrigiu, os professores corrigiram, eu corrigi, tá certo, eu vou falar assim, ó, pessoal, está finalizado o mini artigo de vocês. Aí nós vamos pensar no banner. Depois de corrigido tanto pelos professores das disciplinas, que vocês terão o tema, né? E por mim, o mini artigo será transformado em banner. Então, tudo aquilo que vocês fizerem, vocês só vão jogar lá no arquivo do banner, tá? O arquivo do banner também tem o template, só que é em PowerPoint, tá? Então, o arquivo é banner template. E aí, o que acontece? Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai mexer nisso também, mas algumas orientações, elas são obrigatórias, tá? Então, por exemplo, o designer do banner, vai ficar de acordo com o que vocês querem, tá? Mas algumas coisinhas nós precisamos deixar claro, por quê? Porque nem sempre uma apresentação, tanto em slide, aqui como eu estou fazendo, como em banner, presencialmente ela fica bonita, tá? Então, eu geralmente costumo usar nos meus slides, em todas as minhas aulas, sempre o fundo branco e as letras pretas. Porque a gente nunca sabe se na sala que nós vamos apresentar esses slides, a lente do projetor vai estar suja, desfocada, tá? Então, vocês não vão apresentar um slide, mas é só para vocês entenderem o esquema. Por que hoje esse meu slide tem um pouquinho mais de frufru? Porque nós estamos na internet, vocês têm a possibilidade, inclusive, de acompanhar comigo aqui e também baixar esse material, tá? Então, olhem só o banner, que é o produto final 2 do projeto integrador. Bem sem graça. Simples de tudo. Fundo branco, letras pretas, o logo da FGP, certo? Então, essa é uma visão geral. Aí, a gente vem aqui, de novo, no PDF. Deixa eu achar o PDF. É aqui mesmo, é só trocar a tela, esperta. Aê! Não, não é esse, gente. É PowerPoint. Ai, a professora tá doida. PowerPoint, aqui, banner, aqui. Todo mundo vendo aí o banner no PowerPoint? Sim. Lógico que eu diminuí aqui para vocês verem geral como é que fica, mas olha só. É o mesmo esquema, é a mesma coisa do mini artigo. Só que é outro tema, tá bom? Que esse daqui realmente foi o meu tema de uma atividade que também precisava de um mini artigo na graduação, tá? Então, olha só.
tirei meu nome, porque não era necessário, mas o mesmo esquema, ó, o título em maiúsculo, subtítulo em minúsculo, nome dos alunos, esse asterisco vai estar aqui, por quê? Porque olha lá embaixo esse asterisco, ó, projeto integrador, primeiro semestre de 2022, no caso aqui, nós colocamos fantasiosamente curso de administração e faculdade FGP Pederneiras. Nossa, e o negócio tá girando aqui, gente. O que é isso? Ficou vermelho. Ficou vermelho para vocês também? Sim, aqui ficou. Não. É alguma coisa que eu descobri e não sei como é que faz para tirar, mas enfim, deixa aí que não vai atrapalhar a gente. Então, olha só, o conteúdo. Nossa, mesmo se voltar aqui, não vai? Será que é isso? Ah, é aqui, gente. Tá, aqui, não. Como é que faz? Aqui, ó. E não é isso, porque eu tô aqui no negócio e não vai. Deixa eu ver, clear. Clear all. Ah, resolveu. Eu apertei alguma coisa sem querer e aí apareceu a canetinha do Zoom. Resolvido aí, desapareceu o negócio. Então, olha só, ó, tudo que estava lá no mini artigo, eu coloquei no meu banner, tá? Lógico que o meu banner era mais colorido que isso, mas para mostrar para vocês, eu deixei, eu não, né? O Sérgio deixou ele limpinho para que vocês possam editar. Então, olha só, mesma coisa, ó, do mini artigo, título, subtítulo, nome dos alunos, resumo, palavras-chave e introdução. Lógico que aqui no banner nós temos em duas colunas, porque geralmente não cabe numa coluna só, mas dá para tentar, é que assim fica mais bonito, tá bom? Introdução, aí os dois parágrafos da introdução, o primeiro tópico, né, de conteúdo, né, que é o tópico 2, termina o tópico 2, vem para o tópico 3, considerações finais e referências, tá? Então, essa é a estrutura obrigatória do banner. Por quê? Porque é só pegar o que está lá no mini artigo e colocar aqui. O logo da FGP vocês deixam aqui, e é lógico que quando vocês forem fazer o banner de vocês, vocês vão editar com a informação de vocês. Se é o curso de ADM, de contábeis, de engenharia e assim por diante, tá? Quais são as orientações relacionadas ao banner? Obrigatoriamente, ó, observem. Fonte, Times New Roman, obrigatoriamente. Não vai poder trocar fonte, nem aqui, nem no artigo. É fonte Times. Fechou, balada? Fonte Times, tá? O que vocês podem fazer para não deixar o banner sem graça? Vocês podem mexer na cor da fonte e na cor do plano de fundo. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero colocar o meu aqui, ó. Vou lá no design e vou colocar formatar tela de fundo. Aí vai aparecer aqui. Vamos supor que eu quero um preenchimento sólido para o meu banner, que seja, sei lá, verde. Ficou verde. Ah, eu quero o meu trabalho verde. Meu banner verde. Beleza, eu vou até diminuir aqui para vocês verem ele inteiro. Nem tanto, né? É isso. Ah lá, ficou. Aí eu posso colocar preenchimento gradiente, aí eu posso fazer uma bagunça aqui que eu quiser, pôr a cor que eu quiser. Só que as dicas sobre isso são, independente da cor que vocês vão escolher para editar o banner, porque, gente, no dia da apresentação do banner, vai estar todo mundo um do lado do outro. Imagina que coisa sem graça, todos os banners brancos, certo? Então, aí vocês vão dar o toque de vocês. Qual que é a dica obrigatória aí? Não trocar a fonte. Então, é fonte Times, tanto no mini artigo quanto no banner. Outra dica: se o plano de fundo for muito escuro, as letras precisam ser brancas, tá? Se o plano de fundo for claro, as letras precisam ser escuras. Vamos supor que eu goste muito de amarelo e queira deixar o título do meu trabalho em amarelo. Vamos ver no fundo branco. Vai dar para ver alguma coisa? Não vai dar para ver nada, tá? Então, é a dica.
Fundo branco, letras escuras, não necessariamente preto, tá? Fundo escuro, letras claras. Eu posso ajudar isso, eu posso ajudar nisso com vocês. Quando vocês fizerem aí o banner, professora, dá uma olhada para ver o que você acha, se ficou bom, se ficou legal, tá? Posso ajudar isso vocês. O Sérgio deu outra ideia legal também. Porque, assim, esse plano de fundo pode ser colorido, pode ter alguma imagem, alguma estampa, tá? Que nem se a gente for aqui no design dos slides, formatar a tela, tem aqui, ó, preenchimento com imagem aqui, ó. Tem essas imagens aqui, ó, textura. Vamos supor, eu quero colocar essa azulzinha aqui. Olha só, né? É lógico que aqui ia ficar melhor uma letrinha mais clara. Olha que diferença, né? Enfim, vocês vão mexer do jeito que vocês quiserem. Ah, e tem uma imagem relacionada ao meu tema que eu quero pôr, que eu acho que fica legal. Precisa ver a resolução, tá? Nós temos 10 minutos, pessoal. Precisa ver a resolução dessa imagem, tá? Opa, o que aconteceu aqui? Não quero me inscrever no Zoom. Volta aqui. Precisa ter uma resolução boa, mas o Sérgio deu uma ideia melhor ainda. Colocar aqui uma marca d'água, né? Como se fosse uma marca d'água de algum conteúdo que é relacionado ao trabalho de vocês. Então, relacionado assim, se for empresa, colocar alguma imagem de fundo de alguma empresa. E, enfim, vocês que vão decidir aí o que vocês querem fazer de design do banner. Só lembrando, obrigatório, fonte Times, tanto no banner quanto no artigo, tá? Dependendo do conteúdo, nós podemos deixar a fonte maior ou menor, isso vai de acordo com cada grupo. Plano de fundo claro, letra escura. Plano de fundo escuro, letra clara, tá? Lembra que isso vai para impressão. Esse banner, para poder imprimir banner, nós temos acho que duas opções. Não sei se hoje em dia tem outro tipo, mas tem papel e tem lona. Lona, logicamente, é mais caro. Qual que é a minha orientação para vocês? Façam a impressão em papel, coloque lá naquelas canaletas para poder pendurar lá no dia da apresentação, tá bom? Quem for fazer em papel, que é bem mais barato, era isso que eu sempre fazia, viu, gente? Lona é muito caro. Para quem for fazer em papel, só toma cuidado para não amassar o banner, tá? Leva ele para a faculdade enroladinho, bonitinho, para não ficar feio na hora de apresentar, tá bom? Alguma dúvida em relação ao banner? Uma pergunta, professora. Diga, Marcelo. Esse banner só vai servir para a primeira apresentação, depois já era ou vai ser usado mesmo? Pode ser que vocês possam usar isso em outras apresentações, tá? Quando a gente apresenta um banner num evento, geralmente a gente guarda, viu, Marcelo? Porque às vezes, por exemplo, pode ter algum evento semestre que vem que você consiga apresentar esse banner e um outro banner de outro trabalho. Aí é legal ter dois banners. Tá bom? A gente sempre deixa guardado. É lógico que a lona dura muito mais do que o papel, certo? Então, tem que tomar esses cuidados também. Por isso que eu falo do papel. Imprime em papel, porque se não for mais usar, não vai gastar aquela grana toda imprimindo em lona, tá bom? Mas fica a critério de vocês. É que eu realmente acho desnecessário lona para o banner de agora, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, continuando aqui. Como que vai ser o encerramento do projeto integrador? Vai ser no dia 20 de junho, das 7 às 10 da noite. É uma segunda-feira, tá bom? É uma segunda-feira. Eu estarei em aula, mas eu vou ajudar vocês lá nas arrumações e tudo mais. Vou combinar com as minhas alunas que um tempinho meu vai ser de vocês, tá? Como que vai ser dividido esse horário das 7 às 10?
Das 7 às 8, nós teremos um circuito de palestras. Então, algumas palestras vão estar rolando aí na faculdade, tá? E aí, para assistir a palestra, vocês vão escolher depois os temas. Eu acho que o Sérgio não chegou a fechar todos ainda. Mas aí isso já aconteceu em outros eventos. Eu sei que isso já aconteceu em outros eventos. Vocês deixam um nome lá na lista de presença daquela palestra, tá? Porque depois conta como hora complementar para vocês. Vou explicar como é que é. Então, das 7 às 8, circuito de palestras, tá? Então, vocês estarão assistindo essas palestras, vocês escolherão os temas aí nos quais vocês querem assistir, tá? Depois, das 8 às 10 da noite, das 20 às 22 horas, vai haver a apresentação dos banners por vocês. Acredito que vai ser lá no auditório, mas não tenho certeza ainda, o Sérgio está vendo um espaço melhor para isso. Por que eu coloquei um asterisco aqui na apresentação? Porque essa apresentação vai ser avaliada pelos professores. Nossa, vai ter nota? Não é uma nota, mas eles vão até vocês, eles vão ver como é que ficou o banner, né? Eles podem fazer questionamentos sobre o tema, pode ser que algum professor de outra disciplina olhe o banner de vocês e faça alguma pergunta relacionada ao tema, então todos do grupo têm que estar afiados no conteúdo, tá? Podem dar sugestões sobre aquilo que vocês realizaram. Olha, fulanos, vocês colocaram tal coisa aqui, mas eu acho interessante que vocês pudessem falar sobre tal coisa dentro desse contexto que é importante. Aí você já tem aquela premissa, mas para esse primeiro momento nós resolvemos abarcar apenas esse tema por conta da quantidade de páginas que a gente precisava fazer com a professora Roberta. Pode botar a culpa em mim, eu vou dar as dicas para vocês de como vocês fazem, tá bom? Então, vocês vão apresentar esses banners. Então, é o ideal que todos estejam presentes. A gente sabe que algumas coisas acontecem e imprevistos acontecem, né? Mas se organizem aí para todos do grupo estarem bonitinhos lá no dia da apresentação do banner. Vou falar mais sobre isso nas aulas posteriores, tá? Aí, o que acontece? As participações nas aulas de metodologia científica serão computadas como horas complementares com o certificado de participação, já que o projeto integrador é obrigatório, tá? Então, para cada dia de aula, se você assistir um dia de aula inteiro, você vai computar 6 horas. Se você estiver presente nos 4 dias de aula, ou seja, nas 4 aulas de cada mês, vocês vão ter, ao final, um certificado com 24 horas complementares. Isso ajuda pra caramba, tá bom? Mais uma coisa, no encerramento do projeto integrador, que vai ser no dia 20, naquela segunda-feira que eu falei que vai ter as palestras e as apresentações, os alunos que participarem vão receber um outro certificado de horas complementares se for palestra, vocês vão receber 6 horas complementares por ter assistido a palestra. E 4 horas complementares pela visita ao Sebrae Móvel, que estará lá na faculdade para vocês tirarem dúvida, conhecer e tudo mais, tá? Então, aí, são 24 horas do projeto integrador e mais 10 horas do encerramento do projeto, das atividades de encerramento do projeto, tá bom? Então, por isso que é importante que vocês participem, porque não é só a questão de ser obrigatório, mas é realmente a gente voltar com essas atividades práticas que são extremamente importantes para a formação de vocês. Alguma dúvida em relação a essas horas complementares? Por isso que vocês, nas duas partes das aulas, aqui no Zoom, tem que colocar nome completo e curso, tá? No geral, mais alguma dúvida, pessoal? Viu? Deixa eu perguntar. Fala, Alexandre. Não, falei que tá tranquilo, para mim tá bom. Ah, fechou. Quem que tá falando comigo? Viu? É o Vitor. Oi, Vitor. Serão 2 páginas, certo? 2 páginas, certo? E você quer, no mínimo, 5 referências nas 2 páginas? Isso. Não é muito para 2 páginas? Não é muito. Porque você tá em que curso?
Engenharia de produção, no 7º semestre. Tá. Então, é assim, ó, acredito eu que vocês terão material para isso, por conta do tipo, do tema que vocês irão desenvolver, tá bom? Mesmo se vocês escolherem ou não partir para o TCC, tá? Se vocês não conseguirem, inclusive, achar alguma referência aí para completar 5, eu ajudo vocês e os professores também, tá bom? Pelo menos uma menção lá no trabalho tem que ter dessas 5 referências. Por quê? Tudo que tiver lá nas 5 referências tem que ter lá no corpo do texto, tá? Mas eu explico isso direitinho nas próximas aulas, tá bom? Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu fico à disposição para vocês aqui, ó, tanto no e-mail, porque vai acabar a aula aqui, e no WhatsApp, tá? Esse é meu celular. Se vocês precisarem, mandem mensagem para mim ou mandem mensagem para o Sérgio, que a gente está disponível para resolver as dúvidas de vocês. Então, ó, eu fico disponível, só para a gente terminar aqui essas informações, eu fico disponível para vocês, tanto no e-mail da FGP, tá? roberta.ramazotti@fgp.com.br, e também no WhatsApp, tá? Meu celular aí, 14997547907, tá? Vocês podem mandar mensagem para mim, assim que eu estiver disponível, eu respondo vocês, tá bom? E o Sérgio também está disponível para essas dúvidas, resolver essas dúvidas de vocês, e os professores também, tá bom? Qual que é a minha orientação agora? Se organizem em grupos, decidam aí o tema que vocês querem, com base lá na plataforma, tá bom? E aí a gente vai conversando sobre isso, tá? O pessoal do 7º e 9º semestre, se resolver caminhar para o TCC, essas orientações precisam ser resolvidas com o Sérgio, tá bom? Que é ele que vai mostrar para vocês quais os temas que estarão disponíveis para o semestre que vem, tá bom? O pessoal do 5º semestre tem tema fechado, não se preocupem que o pessoal aí do contrato vai tirar de letra aí, a gente vai colocar certinho esse tipo de trabalho nesse esquema do artigo, do mini artigo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Gostei que vocês foram espertos, porque acabou, eu cliquei e vocês já foram entrando. A gente fica nesse esquema. Se não der para terminar em 2 vídeos, a gente termina num terceiro, pelo menos mais para o fim, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá. Então, olhem lá. Vocês já tiveram acesso ali à plataforma por conta do link, mas fuçem lá, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês me chamem no WhatsApp. O WhatsApp, para mim, é mais rápido, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, às vezes mandou mensagem de manhã, eu respondo no fim da tarde. Mas ainda assim é mais rápido para mim do que no e-mail, tá bom? E aí, se alguém quiser alguma sugestão, enfim, eu ajudo vocês em relação a isso. Certo, pessoal? Beleza, Certo. professora. Então, assim que o vídeo terminar aqui, reverter aqui, eu coloco na plataforma, até para se alguém tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo. Acho que não é necessário assistir de novo, né? Mas para aqueles que não puderam assistir e aqueles que não entraram dessa terceira vez, tá bom? Aí fica disponível lá para vocês e eu continuo disponível para vocês no e-mail, principalmente no WhatsApp, e o Sérgio também, tá bom? Mas não se preocupem que vai ser tranquilo, tá? É só ver direitinho os materiais, entender bem o que cada material precisa, que a gente faz acontecer aí, tá bom? Ok. Boa noite. Fechou, então, pessoal. Beijo a todos, muito obrigada, boa noite. Até a próxima aula, mas fico disponível aí se alguém precisar de mim, precisar tirar alguma dúvida, tá bom? Ok. Tá bom. Tchau, pessoal. Boa Boa noite, noite. professora. Boa noite. Até mais. Até a próxima.
Boa noite, professora. Boa noite.